Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Nosso convidado de hoje é o psicólogo Renato Santana Silveira. Renato, seja bem-vindo ao TV Atende. Gostaria de agradecer o convite mais uma vez, em nome da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, para estar passando um pouco para a população andradense sobre o transtorno do espectro autista, que hoje em dia alguns cientistas dizem, que é uma epidemia mundial. Ô Renato, hoje no Brasil, quantas pessoas têm o autismo? Hoje em dia no Brasil, diagnosticados em torno de 2.500.000 pessoas, sendo que mais 500.000 a 700.000 não tem o diagnóstico definido. Muitas vezes se vê falar na mídia, a pessoa tem autismo, ela é autista. O que significa o autismo? O autismo é um comprometimento das ações verbais e não verbais. A criança autista tem o comprometimento de interação social, comportamento repetitivo, Ela não interage muitas vezes. A comunicação é afetada, a gente vê isso logo nos primeiros anos de idade, através de um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Hoje em dia, a classificação mental dos transtornos mentais do comportamento ICD-10 engloba transtorno invasivo do desenvolvimento, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, síndrome de West e transtornos globais de desenvolvimento como TEA, que é o transtorno do espectro autista. Alguns autistas são leves, outros moderados e outros, vamos dizer, severos. O autista leve, hoje em dia, que a gente tem que estar levando a informação à comunidade, ele tem condições de ser incluído numa escola comum, Ele pode estar fazendo avaliação na APAE, tendo diagnóstico de autismo por um neuropediatra. O que acontece? Muitas vezes essa criança está no ensino regular já. Então, para a gente levar uma criança de 9 anos para a APAE, para ficar lá 1, 2 anos e voltar, é mais viável essa criança ficar no ensino regular. Tem sido constantes o relacionamento entre a APAE e a Secretaria de Educação Municipal com relação a esses casos. Porque muitas vezes a criança vai na APAE, ela ficando na APAE, para ela ser reinserida depois, demora-se muito tempo. Então, o que acontece? Hoje em dia a gente tem o Estatuto da Criança do Espectro Autista, assinado pela Dilma em 2012, que tem muitos direitos e deveres com relação ao município e direitos que a criança tem. No caso, hoje a pessoa que tem o autismo, sendo leve, ele pode levar uma vida normal. Sim, sendo leve, ele leva uma vida normal, desde que ele seja acompanhado. Uma equipe tem que estar por trás dessa criança, principalmente dessa família. A família é o grande desafio, não a criança. Hoje em dia, a maioria das complicações ou dificuldades que uma entidade que apresenta assistência à criança com algum tipo de deficiência é a família. A primeira coisa do tratamento é a aceitação da família, o que hoje em dia é difícil. O pai recebeu a notícia que o filho é autista. A partir do momento que ele adere a isso, o tratamento ocorre de uma forma bem melhor. Você tocou na questão família. O autismo, ele é genético? O autismo não tem uma definição clara. Nenhum estudo científico aponta o que é a causa do autismo. Vários estudos indicam por questões ambientais, algumas dificuldades durante a gestação, como, por exemplo, o uso de drogas pela mãe, ou pelo pai também. O Wakefield, que é um médico norte-americano, atribuiu ao autismo, em 1999, a vacina tríplice, que todo mundo toma. E esse médico foi banido da Sociedade Europeia de Medicina porque os médicos europeus viram que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Hoje esse médico é bilionário, e ele está banido de agir na Europa, mas continua com os estudos dele nos Estados Unidos. A família, ela consegue identificar isso em casa e buscar ajuda? A família consegue identificar em casa, mas o grande problema é a família ver e procurar ajuda.
a família sair da casa e ir procurar um profissional. Hoje em dia a gente está em falta no mercado desse profissional que lida com esse tipo de criança, entendeu? Então o que acontece hoje em dia, né? A família vê que a criança não está interagindo, né? Espera a resposta da criança que não tem e acaba se que ocultando dentro de casa. Hoje o autismo a gente consegue diagnosticar, a gente não, né, que eu sou psicólogo, o médico consegue diagnosticar com 3 anos de idade, né? Com 3 anos essa criança tendo o tratamento adequado, multidisciplinar, né, conforme a demanda, porque o autismo, cada indivíduo que tem o autismo, um é diferente do outro, nunca vai ser igual, certo? Agora eu vou destacar agora a síndrome de Asperger, que é o autismo de alto intelecto, né? Essa criança tem as mesmas, consegue desenvolver ao mesmo tempo que as ditas normais, né? Ela aprende a escrever antes que as ditas normais, algumas leem, né? Tem muita facilidade de anotar placa, número, etc, etc. Essa criança ela vai ser destaque na sala dela até os 6 anos. A partir dos 6 anos, né, a interação social dela afeta. Então, o QI de uma criança Asperger sempre vai ser maior que uma criança dita normal. Só que ele tem problemas com a convivência social, a interação social com os outros colegas. Aquela lenda que tem que o autista, ele tem o mundo dele, né, isso é lenda. O autista ele não sabe o começo, o meio e o fim da brincadeira. Então, por isso que a psicologia comportamental faz com que ele, durante anos, aprenda a estar se saindo bem diante de tal situação. Ou seja, se envolvendo com a sociedade. Com certeza é o que a psicologia comportamental faz com que a criança, o autista adulto, ele vai ter que passar com o psicólogo comportamental para estar lidando com a sexualidade também. E alguns têm que ser assistidos, né? Vão ser semi-independentes o resto da vida. O autista moderado e severo. O leve e o Asperger, alguns se destacam. O Asperger, se ele descobrir a habilidade específica dele, ele vai se destacar mais que os outros. Tá certo. Renato, eu agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Eu gostaria de aproveitar, né, e agradecer à NTV por esse espaço, por um tema tão complexo. Eu acredito que a gente poderia estar vindo mais vezes estar falando sobre isso. Aproveitar para convidar a população para a festa que a PAI está promovendo agora no sábado, lá no Capão do Mel, às 9 horas, né? Remember anos 80. Né? Queria que a população aí já ajuda, mas queria que, se puder ajudar mais um pouco, a gente fica feliz. Onde que o pessoal consegue ingresso para a festa? Lá na sede da APAI ou no 3731-1324. Obrigado, Tatá. Conversamos hoje, TV Atende, com o psicólogo Renato Santana Silveira.